Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso tempo de estudo, para a gente refletir um pouco junto sobre obras, sobre assuntos diversos. Meus irmãos, hoje eu trouxe uma obra maravilhosa para apresentar para vocês. É essa obra aqui, O Despertar do Espírito, do autora Joana de Ângeles, que é uma benfeitora espiritual, que escreve através de Divaldo Pereira Franco. Para quem não conhece Divaldo Franco, como a gente chama, ele é um grande trabalhador na seara espírita, tem um trabalho social imenso lá na Bahia, onde atende muitas pessoas, crianças, jovens, adolescentes. Escreveu centenas de obras psicográficas. É um indivíduo que realmente veio aqui na Terra para desempenhar um trabalho espiritual de esclarecimento, de ajuda ao próximo. E essa obra aqui, particularmente, é uma das obras mais lindas, na nossa opinião, que o Divaldo, que veio através das mãos de Divaldo Franco. Essa obra ela pertence a uma série chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles. São obras que abordam a mente, os processos mentais, os pensamentos, as emoções. São reflexões que procuram unir a espiritualidade com o conhecimento psicológico. Então ele cita muito Carl Gustav Jung nessas obras. A autora espiritual sempre está citando essa linha espiritualista que mostra que nós somos algo a mais do que meramente um corpo físico ou um cérebro. Nós somos uma mente pensante, uma consciência, um ser espiritual, um ser que tem sentimentos, que tem ideais, que tem sonhos, e que essa realidade ela é concreta, apenas pertence a um outro plano de existência. Mas eu vou refletir com vocês uns trechos dessa obra aqui, meus irmãos, porque a sensação que eu tive quando eu li essa obra, eu já li várias vezes essa obra, e sempre quando eu a leio, eu tenho a mesma sensação. À medida que você vai lendo, você vai entrando num estado de calma, você vai entrando num estado de relaxamento tal, que é como se tivesse uma luz banhando a sua cabeça e descendo por todo o seu corpo e trazendo uma sensação profunda de paz. O conteúdo da obra te leva a entrar nesse estado. Então é algo interessante que eu sinto sempre quando eu leio essa obra. E é essa obra aqui, da série de Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito. Essa é a experiência que eu tenho e estou passando para os amigos. É uma linguagem bem padrão que ele usa, é uma linguagem, às vezes, esbarra numa linguagem até técnica na área da ciência psicológica, mas é muito profunda e muito proveitosa. Eu vou pegar aqui um capítulo para apresentar para os amigos, que tem o título Educação e Disciplina da Vontade. Olha o primeiro parágrafo que a benfeitora diz, meus amigos. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento, que nem sempre o ego expressa com o equilíbrio que seria desejável. Interessante isso aqui, porque ele vem falando que a vontade, ou a força de vontade, ela está vinculada ao eu profundo, ou seja, o indivíduo que ele possui um autoconhecimento, que ele promove esse caminho do autodespertamento para descobrir o seu eu profundo, para descobrir a sua realidade interna, ele desenvolve naturalmente mais a vontade e a força de vontade. Ele tem uma disposição maior em buscar os seus sonhos, ele tem uma disposição maior em lutar por aquilo que ele acredita, e ele se realiza com isso. E aí Joana, ela continua:
quando ele fala aqui: esse fenômeno volitivo da vontade encontra-se latente em todos os indivíduos, embora alguns declarem que são destituídos da sua presença. Ocorre que nem sempre se procede à disciplina e à educação do ato de querer conforme deve ser realizado. É interessante quando coloca aqui que algumas pessoas dizem que falta vontade, falta força de vontade. E o que ela vem dizendo aqui, que até para desenvolvermos o ato da vontade, a força de vontade, é necessário disciplina e é necessário constância. Por incrível que pareça, meus amigos, poucos de nós, seres humanos, aqui na Terra atualmente, já descobriram realmente o que o seu eu profundo pede na sua existência. Nós vivemos em uma sociedade que busca muito prazeres imediatos, gratificações rápidas. E muitas vezes o indivíduo moderno, ele vivencia, ele fica nesse estado cômodo de interação com essas gratificações baratas que a sociedade oferece, e ele não se aprofunda dentro de si mesmo e procura desenvolver e criar um espaço na sua vida para que ele se realize realmente como ser humano, como alma. As gratificações muito fáceis muitas vezes anestesiam o indivíduo para o esforço de algo maior. Nós temos, por exemplo, na sociedade moderna, recursos tecnológicos à vontade, internet, filmes, de jogos, que tudo traz uma gratificação, uma alegria, mas uma alegria momentânea. Nós temos as comidas, a indústria alimentícia também, que oferece vários prazeres imediatos. Nós temos o uso de outras substâncias que geralmente trazem um prazer para o indivíduo sem também trazer uma realização. Todas essas coisas que a sociedade oferece, que não tem problema o indivíduo usá-las e usufruir delas, mas o que nós percebemos é que o ser humano da atualidade está tão mergulhado nessas coisas externas que não tem encontrado tempo para escutar o seu próprio coração e lutar por uma realização mais profunda, para um desenvolvimento das suas aptidões, dos seus talentos, dos seus dons. É como se houvesse uma certa anestesia geral, econômica, social, onde o ser humano não está vivendo e expressando a sua singularidade. Olha bem o que ela continua falando aqui. Sem tentativas repetidas, o embrião existente da vontade não encontra campo para desenvolver-se. Então é comum nós encontrarmos indivíduos que inicia às vezes um processo, um sonho, um projeto qualquer e se empolga muito no primeiro momento com aquilo, mas nas primeiras pedras do caminho o indivíduo desiste e já vai procurar uma outra coisa, ou entra numa posição de comodismo e de derrota, com um sentimento que ele não é capaz de fazer. Porque o que Joana de Ângeles vem falando, que qualquer iniciativa que nós vamos tomar, qualquer projeto que queiramos construir, e esse projeto não necessariamente seja externo, mas um projeto interno de vida, é necessário constância, é necessário persistência. Existe aquele ditado que todos nós conhecemos: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E parece que no que diz a nossa personalidade, a nossa capacidade de fazer algo na nossa vida em prol do nosso eu interior, é necessário também essa persistência, essa constância e esperar o resultado muitas vezes a médio ou longo prazo, sem criar aquela ansiedade de receber tudo muito rápido, mas construir tijolo a tijolo, pedra por pedra,
àquilo que quer construir. É interessante que existe uma obra chamada O Poder do Hábito, uma obra de um jornalista norte-americano, Charles Dunn, que ela fala sobre uma pesquisa científica que foi realizada com um paciente dos médicos da época, onde era um indivíduo, ele já era idoso e ele tinha um problema neurológico. Ele deu uma doença, né? Ele foi acometido de uma patologia e aquilo fez com que ele perdesse a memória a curto prazo. Então ele não lembrava das coisas. Ele fazia algo e de a pouco ele já esquecia o que tinha feito. Ele falava algo a uma pessoa e de a pouco ele não lembrava mais o que tinha falado. Ele tinha escutado algo e de a pouco ele não lembrava mais o que escutava. E a esposa desse senhor sempre saía junto com ele para tomar um sol, para caminhar um pouco, porque ele não podia deixá-lo sozinho, que ele poderia se perder e ficar ali numa situação difícil. Certa feita ela saiu com ele para passear, sempre fazia o mesmo percurso, mas um dia ela ficou entretida com alguma coisa, quando ela olhou, ele tinha sumido. E aí ela ficou desesperada. Daí a poucos minutos ele retorna para ela pelo mesmo caminho que eles transitavam, rodando lá, me parece, a praça e voltando. E aí ela percebeu que mesmo ele sem lembrar conscientemente, inconscientemente ele lembrava. E aí os médicos foram pesquisar e eles perceberam que existe uma memória, um local, uma localização de uma memória no cérebro que não é consciente e que ela se constrói através do hábito, através da rotina, através daquelas ações que nós fazemos repetidamente, e elas vão criando uma memorização inconsciente, de modo que você faz aquilo cada vez com mais facilidade, mesmo às vezes sem lembrar. É uma memória prática. E é muito interessante porque isso tem muito a ver com o que nós estamos falando. Quando nós queremos desenvolver alguma coisa na nossa vida, seja na nossa vida externa ou seja na nossa vida interna, é necessário que a gente crie hábitos, que a gente analise, que projete o que a gente quer fazer e crie uma rotina de hábitos que vai levar a nós desenvolvermos dentro da nossa própria estrutura psicológica e neurológica também a capacidade de fazer aquilo. Existem estudos diversos sobre isso, falando que o nosso cérebro, quando nós vamos fazendo uma mesma coisa, ele vai criando um mesmo tipo de ação, ele vai criando estruturas neurológicas correspondentes àquela atitude, àquela ação. Então, cada vez vai ficando mais fácil nós realizarmos aquela ação, porque o caminho vai ficando cada vez mais prazeroso. O cérebro gosta daquilo que é comum, daquilo que é rotineiro, daquilo que ele já sabe fazer, que ele já fez uma vez. Por exemplo, quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta, nós vamos criando caminhos mentais, neurológicos, para aquela habilidade em andar de bicicleta. O equilíbrio, a direção. Quando nós aprendemos, nós não esquecemos mais, porque já tem esse caminho dentro de nós, na nossa própria mente, no nosso próprio cérebro, para executar aquela determinada atividade que é andar de bicicleta. Nós já temos aquela habilidade, não perdemos mais. Então, inclusive na área da educação, já tem se falado muito mais em competências e habilidades que podemos desenvolver. Não apenas memorização de informações, mas quais são os dons, quais são os talentos que estamos desenvolvendo na vida. Nesse sentido, o poder do hábito, ele é fundamental, porque quando nós decidimos fazer alguma coisa, basta nós iniciarmos uma trajetória para criarmos um hábito naquela direção. Criando um hábito naquela direção, nós vamos moldando a nossa própria mente, a nossa própria estrutura psicológica para ficar cada vez
mais fácil realizar o que queremos realizar. Isso pode ser andar de bicicleta, pode ser praticar uma natação, aprender a nadar, pode ser jogar uma bola, um futebol, pode ser escrever um livro, pode ser ler livros, pode ser praticar uma meditação, pode ser realizar, iniciar um novo trabalho profissional. Dentro desse sentido, meus irmãos, nós temos um poder que ele é praticamente infinito diante das opções que nós temos pela frente. O poder é qualquer coisa que queiramos desenvolver em nossa vida, basta que nós comecemos. E com o esforço, com a perseverança, esperemos o tempo para aquilo aflorar, para aquilo brotar dentro de nós. A própria área da arte incentiva muito isso. O indivíduo que ele gosta de música ou quer aprender música, à medida que ele vai envolvendo com a música, ele vai criando, ele vai desenvolvendo a sensibilidade. Acreditamos sim, dentro daquilo que nós estudamos, que quando nós chegamos aqui na Terra, nós já trazemos alguns dons, nós já trazemos alguns talentos, algumas questões desenvolvidas, seja no campo da ciência, seja no campo da agricultura, seja no campo da arte, seja no campo da música ou do esporte. Conquistas que nós já trazemos internas. Nós já temos isso, com certeza. É só constatar crianças que gostam muito, às vezes, de matemática, outras gostam muito de história, outras sabem tocar um instrumento desde nova, né? A criança. Outra tem uma aptidão para a comunicação. Então, a gente percebe que existem esses talentos inatos que nós já trazemos de conquistas anteriores. Agora, não quer dizer também que se nós decidirmos iniciar um desenvolvimento pessoal em direção a uma determinada atividade, que também nós não podemos desenvolver e fazer aflorar isso dentro de nós. E é aí que entra o valor do hábito. O hábito, ele tem a capacidade de forjar o caráter. Então, a verdadeira educação, a palavra educação vem do latim educare, que significa trazer para fora o conhecimento inato, o conhecimento interno, trazer a luz para fora, tem a ver muito com a criação de novos hábitos. Porque muitas vezes, para trabalhar a nossa personalidade, não basta apenas lermos, às vezes, um livro, adquirirmos uma informação. Isso é o início. É necessário criar novos costumes, novas atividades diárias. Então, nós temos várias atividades. Agora, tem uma outra questão. Esse hábito, ele tem que servir também para descobrirmos aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que queremos da vida. Muitas vezes nós nem sabemos qual caminho queremos trilhar, porque nós não estamos enxergando. Às vezes a mente está tão atribulada, está com tantos pensamentos acelerados, com tantas preocupações, que a gente não visita o nosso eu interno para saber realmente o que a nossa alma pede na vida, na nossa existência, o que nós queremos de verdade. E aí é necessário criarmos hábitos primeiro, para ocorrer a internalização. Ocorrendo a internalização, depois aí nós enxergaremos melhor, descobriremos realmente o que o nosso coração pede em termos de atividade profissional, atividade pessoal, para depois empreendermos novos hábitos em direção a essa meta que traçamos. Daí nós estamos, meus irmãos, sempre recomendando a meditação diária, aquela prática onde nós paramos todo dia, em especial ao acordar, e dedicamos alguns minutos apenas para observar a respiração, para sentir o nosso corpo, para desenvolver aquela consciência corporal, para sentir a nossa própria presença, nos desvincularmos dos pensamentos compulsivos, impulsivos, das preocupações naquele instante, deixarmos os pensamentos passarem e voltar a consciência para o nosso próprio ser. E se nós fazemos isso periodicamente, dias, semanas, meses e anos,
nós estamos criando um espaço para essa visita interior. É um hábito. E esse hábito vai forjando, vai criando uma estrutura psicológica que vai nos treinando a cada vez com mais facilidade voltarmos para dentro de nós mesmos e visitarmos o nosso eu profundo e sabermos o que queremos da vida. Iniciando esse hábito da prática meditativa, da introspecção saudável, à medida que o tempo for passando, nós vamos enxergando melhor outras coisas que queremos realizar. E aí vamos empreendendo novos hábitos para chegar à nossa meta. Aí Joana de Ângeles continua aqui em mais uma abordagem. Considere-se como elementos essenciais para o desenvolvimento do ato coletivo alguns fatores essenciais, tais como o desejo real de querer, a persistência na execução do programa que seja estabelecido e o objetivo ao alcançar. Olha bem, e o objetivo a alcançar. Ele fala aqui de persistência na execução, a clareza no programa que queremos, a meta, o objetivo que queremos conquistar, e o objetivo, e a finalização desse objetivo. Como nós chegaremos lá e como queremos estar quando chegarmos lá. Aí ela continua: toda experiência educacional experimenta transição, em cujo curso, passados os primeiros tentames exitosos, os resultados parecem experimentar um retrocesso, o que naturalmente produz desânimo. Muito interessante isso aqui, porque internalizar novos hábitos não é fácil, mas é possível. Porque se nós estamos condicionados a fazer determinadas coisas, para deixarmos de fazer determinadas coisas e introjetarmos outras coisas, vai surgir resistências internas, resistências mentais. A nossa própria mente vai resistir num primeiro momento àqueles novos hábitos que estamos querendo inserir na nossa vida. É um processo muito interessante. Na verdade, no primeiro momento vem uma empolgação, o entusiasmo. Eu vou iniciar isso aqui, eu vou começar a praticar um exercício físico todo dia. Ou eu vou a uma reunião espiritual, religiosa, toda semana. Eu quero me reformular por dentro. Então, no primeiro vem o entusiasmo, a empolgação, que é algo bom. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós, do grego, né? Theo, que é Deus, entusiasmo. Nós sentimos entusiasmo quando sentimos a presença de Deus dentro de nós. Mas passados os primeiros dias desse entusiasmo, a hora que aquela nova ação, aquela nova atitude começa a querer se aprofundar dentro de nós para se tornar um hábito, aí a mente cria resistência. Ela cria resistência para que aquilo não chegue, porque ela está acostumada a outra coisa. Como nós dissemos, a mente gosta daquilo que é comum, daquilo que ela já está acostumada. E aí, geralmente, muitas pessoas caem no desânimo. E aí é a hora de persistir e falar assim: não, está difícil, às vezes vem uma preguiça, eu não quero caminhar agora, praticar, não quero andar de bicicleta hoje, ou eu não quero ir ao meu templo religioso, à casa espírita ou a outra religião qualquer. Vem aquela preguiça, um desânimo, ou alguma outra justificativa que a mente cria, até uma justificativa mental para não fazer aquilo, para tentar tirar você da sua meta. E aí é a hora da perseverança. Continuar, passar por esse momento de uma certa preguiça mental e continuar e persistir. Depois que passa esse momento, a mente volta a aceitar aquilo, ela já começa a acostumar com aquela nova tarefa. E aí começa a ficar prazeroso. E aí o indivíduo levanta todo dia, ele vai meditar, se for esse o hábito, e ele vai sentir um prazer enorme em meditar, e vai sentir falta daquilo ali. Aquilo ali vai trazer um reconforto emocional, um refazimento energético. O indivíduo vai pegar a bicicleta e vai pedalar, ou vai fazer uma caminhada e vai se sentir muito bem com aquilo. Por quê? Porque ele já criou uma estrutura neural, ele já criou um hábito interno de estar praticando aquilo ali. E aí esse hábito é um hábito positivo. O que vai acontecer? Esse hábito vai trazer cada vez mais coisas positivas para o indivíduo.
O indivíduo vai acostumar a ir à sua religião, estudar a espiritualidade, vivenciar essa prática, e ele vai sentir falta disso, vai ver como que isso faz bem. Então a introdução de novos hábitos transforma, tem o poder de transformar a nossa vida. Transformar no sentido de nos trazer saúde psicológica, e saúde emocional e saúde física também. Basta que escolhemos os bons hábitos, os melhores hábitos. Aí ela continua aqui, meus irmãos, para a gente ir caminhando para o final. É natural que isso aconteça como efeito da carência de registros vivenciais nos refolhos do eu profundo, esse desânimo no segundo momento. Não habituado à disciplina, irrefletido e mal condicionado. Ou seja, se a gente inicia uma nova prática, é natural que em determinado momento surja uma resistência, porque nós não temos registros no nosso inconsciente daquela nova prática. Então, vai criar uma resistência, porque nós estamos criando agora os registros. Aí é necessário continuar. É como os fundamentos de uma casa, os alicerces de uma casa. Nós estamos criando os alicerces dentro de nós, no nosso próprio inconsciente, para que aquilo depois seja feito com naturalidade, com prazer, com tranquilidade. E aí ela continua: todo ser humano tem um conceito e uma filosofia existencial de natureza pessoal, assim como a respeito do mundo, que lhe constituem normas de comportamento, sem os quais o trânsito psicológico se opera de forma anômala, se não patológica. E é interessante isso aqui, porque muitas vezes, para nós criarmos novos hábitos na nossa vida, nós temos que rever a nossa filosofia de vida. Todo ser humano tem uma filosofia de vida, mesmo aquele que não pensa sobre isso, ele tem. A filosofia de vida, a filosofia existencial, é a maneira como cada ser enxerga o mundo, enxerga as pessoas, enxerga a vida. É a maneira como cada um interpreta as pessoas, interpreta a vida, interpreta o mundo. Quantas vezes nós encontramos pessoas desgostosas da vida, pessoas desanimadas, e às vezes caminhando para uma depressão e até, infelizmente, a um suicídio, porque perderam o sentido existencial mais profundo e positivo. Encaram o mundo como um caos, encaram as pessoas todas como más e passam a perceber que não vale a pena viver. Mas não que ela esteja enxergando a realidade, ela está enxergando a sua maneira de ver a realidade. Ela está vendo negatividade em tudo, porque de alguma maneira foi construída na sua mente alguns paradigmas e conceitos que fazem ela interpretar o mundo e a vida dessa forma. Aí um processo real de educação no sentido profundo, pode fazer que essa pessoa reestruture a sua maneira de enxergar a vida e passe a enxergar beleza onde só havia desolação, passe a enxergar alegria onde só havia tristeza, onde só via tristeza, passe a enxergar paz onde só via guerra. Não tem pessoas que enxergam guerra em toda parte? Pessoas que, quando nós chegamos até ela, a pessoa está sempre armada. Não tem pessoas assim, pessoas armadas o tempo todo, que em todo mundo vê uma crítica, vê algo negativo, sente que as pessoas estão a perseguindo. É uma interpretação, é uma maneira de encarar. E aí, se a pessoa escolhe mudar isso, ela tem poder para mudar isso, mas ela tem que decidir. Ela tem que fazer a escolha por passar por vários desses processos. Primeiro, fazer uma introspecção e reconhecer que isso é uma maneira de interpretar a vida, não é a realidade. E depois querer mudar, começar a introjetar informações positivas, informações que vão trazer mensagens de esperança, de paz, de alegria. Depois começar a introjetar hábitos positivos, e aí vai reestruturando o seu inconsciente. Daí a pouco ela está se sentindo bem melhor ao observar a sua própria vida. Ela vai sentindo uma alegria natural, um bem-estar, porque ela já vai ter trazido luz para o seu inconsciente.
Então, meus irmãos, é apenas essa reflexão que quisemos trazer aqui agora. É um pensamento reflexivo, mas que mostra o poder do hábito. Qualquer coisa que nós queremos fazer em nossa vida pessoal, interna, o caminho é a aquisição de hábitos novos, de hábitos saudáveis, de hábitos que vão trazer aquilo que nós queremos para a nossa vida. Está em nossas mãos. É importante perseverança, paciência e conhecimento para poder empreender esse caminho. Todos nós estamos nesse caminho, nessa trajetória evolutiva de crescimento interno e espiritual. Um grande abraço a todos. Está aqui a nossa singela reflexão e continuemos todos em paz.